eu gostaria, inicialmente, de render a minha mais profunda homenagem tanto à figura do senador Rodrigo Hollenberg, quanto à figura do próprio Senado Federal. Talvez as pessoas que trabalhem aqui e que cotidianamente vêm a esta casa ou transitam por essa casa, talvez não se deem conta da mística e da importância, da relevância fundamental do Senado Federal para a construção de uma nação livre, democrática, soberana e justa. Mas eu, que já tive a oportunidade de trabalhar no Legislativo, ainda que no Legislativo Municipal, aprendi desde cedo a importância dessa casa. Então, eu queria dizer que, para mim, mais até do que ser diretor-geral de uma instituição como a ESAF, ter a oportunidade de vir diante do Senado Federal, diante de um senador da República, poder expor um conjunto de ideias ou prestar contas sobre a atuação da escola ou minha própria, talvez o ápice de toda a minha trajetória pública. Me sinto, repito, profundamente honrado com essa possibilidade. Não podemos perder de vista a importância das instituições nacionais. Eu gostaria, então, feita essa observação inicial, de pedir escusas ao senador e aos membros da mesa para adotar, talvez, uma linha de argumentação e de reflexão bastante diferente daquelas que foram apresentadas até o presente momento. Mas talvez isso seja salutar até para a diversidade do debate, não é? Eu gostaria, inicialmente, porque eu não posso perder essa oportunidade, de observar que a ESAF, a Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda, que é uma instituição que este ano completa, em novembro, 39 anos de existência, é uma instituição que foi criada fundamentalmente visando o processo de formação e qualificação dos servidores do Ministério da Fazenda. E nós, subsidiariamente, operamos o processo de seleção de servidores públicos também. Então, como nós somos uma escola de formação, eu não posso deixar de citar alguns números e alguns elementos para que as pessoas tenham ideia do que faz a ESAF. Às vezes eu passo em frente às livrarias, às boas livrarias dessa e de outras cidades, e aí a gente encontra livros sobre a ESAF, mas falando sobre as questões de concurso da ESAF, esmiuçando em detalhes, em profundidade, essa dimensão da escola. Não vou dizer que eu fico profundamente insatisfeito com isso, mas, de fato, eu fico um pouco triste, porque eu gostaria muito que as pessoas soubessem que a Escola de Administração Fazendária é uma instituição que, nesses últimos 39 anos, tem se dedicado à formação desses servidores públicos. Hoje, não mais do Ministério da Fazenda apenas. Hoje, nós prestamos serviços no âmbito da formação e da qualificação, eu diria que para todo o conjunto da administração pública federal, inclusive extrapolamos a administração pública federal, entrando pelas administrações públicas estaduais e municipais, poder judiciário, que nos acorre em certos momentos. Então, essas coisas não podem deixar de ser observadas. No ano passado, a ESAF promoveu 101.000 operações de treinamento. É uma das maiores instituições de formação e qualificação do governo federal, talvez se não a maior, inclusive para aqueles que eventualmente têm uma certa familiaridade com a ENAP, que talvez seja das nossas escolas de formação a mais famosa. A ESAF tem uma estrutura aproximadamente 3 vezes maior do que a ENAP, né? E nós apoiamos todo o processo de formação. A instituição, a ESAF, além dessas 101.000 operações de treinamento, ela tem 6 especializações em diversas áreas da administração pública, 3 mestrados em conjunto com a Universidade de Brasília, um mestrado, inclusive, de Economia do Setor Público, que está indo para a 7ª edição, um mestrado já muito consolidado. Eu diria que nós também rodamos ou realizamos os principais prêmios
de reflexão que são instituídos no âmbito da Esplanada, o prêmio da SOF, o prêmio do Tesouro Nacional, agora mais recente o prêmio da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Enfim, a escola tem uma longa e muito bonita história de formação e qualificação do serviço público. Nós prestamos serviços à nação há muitos anos. Então, nesse sentido, também feita essa observação, eu gostaria de iniciar a minha fala, as minhas considerações, realçando a importância decisiva do serviço público. E eu queria fazer isso através de um exemplo concreto, né? Eu quero colocar isso, meus queridos, não como uma afronta ou uma reação ou uma coisa qualquer, mas porque ao longo de 40 e poucos minutos, 50 e poucos minutos, eu ouvi a expressão cidadão concurseiro, ou concurseiro cidadão, etc. Mas eu gostaria de tirar, me perdoem a ousadia, mas de tirar a ideia de concurseiro do primeiro plano e descaracterizar a ideia de cidadão com qualificador. Eu acho que a palavra cidadão já é, digamos assim, a expressão máxima de qualquer indivíduo numa república. Ela não precisa de qualificador, né? Mas eu queria até prestar uma homenagem a uma servidora pública que morreu há pouco tempo. Morreu durante o período em que eu era subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda. A certa altura, quem conhece Brasília sabe muito bem que as SPOAs, né, as Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Administração, constituem a linha de frente da administração pública operacional. Nós é que fazemos as coisas andarem, fundamentalmente, ou não, dependendo da visão das pessoas. A pressão é muito grande. E, numa determinada tarde, eu fui procurado pelos meus servidores, porque uma servidora nossa havia tido um AVC. Ela havia tido um AVC há alguns dias, inclusive, eu não tinha conhecimento disso, e ela estava numa situação delicada, porque não conseguia uma vaga numa UTI, aqui em Brasília. E me procuraram pedindo que eu intervisse junto ao Ministério da Saúde para tentar obter uma UTI para essa servidora. E eu pedi desculpas aos outros servidores que estavam me fazendo esse pedido. Eu não posso fazer, não podia fazer uma operação dessa natureza, porque seria indigno do cargo que eu estava ocupando e seria uma atitude impensável enquanto servidor público, comprometido com o interesse público. Eu não podia fazer isso. Mas eu me comprometi com eles que eu ia entrar em contato com o Ministério da Saúde para saber o que estava acontecendo. Por que ela não estava conseguindo essa vaga? E entrei em contato com o gabinete do ministro da Saúde, que prontamente analisou o caso e me deu uma resposta e disse: Alexandre, na verdade, hoje, no Distrito Federal, existe uma fila com 30 cidadãos esperando uma vaga numa UTI. Nem com mandado judicial ela conseguia, porque o oficial de justiça chegava lá e o médico falava: tudo bem, isso diz para mim qual que eu vou desligar e eu ligo, não tem problema. O senhor diz quem é que vai morrer aqui e nós acertamos isso, não tem problema nenhum. O resultado é que a minha servidora tinha tido um AVC tão violento que ela era a terceira da fila. Mas ela morreu. Então, os senhores vejam a dramaticidade da ação do serviço público. Não é? Essa servidora não precisava de uma educação melhor, não precisava de qualquer outra coisa, cultura, uma peça de teatro, que são coisas importantes que o Estado... Ela precisava que o Estado tivesse competência básica para lhe salvar a vida. Eu acho que para quem é servidor público e para quem preza o serviço público, isso é uma tragédia. Né? Cidadão dessa república, do meu país, morrer porque nós não fomos capazes de fornecer esse serviço. E aí eu queria chamar a atenção de todos que, na verdade, o iniciozinho dessa discussão sobre seleção de servidores públicos, né,
A discussão que nós estamos fazendo é uma discussão muitíssimo mais complexa do que essa. Envolve, e aí os senhores citaram, uma capacidade maior do Estado brasileiro de planejar, e não é só planejar do ponto de vista da sua mão de obra, não. Planejar no sentido de usar adequadamente os recursos que a sociedade coloca nas nossas mãos. Materiais também. Né? O dinheiro do contribuinte não é capim. Ele não pode ser tratado dessa forma. E para a gente mudar esse estado de coisas, nós precisamos realmente, através do processo eleitoral, melhorar o processo de seleção das pessoas que ocupam e tomam decisão nesse país, mas nós também precisamos melhorar muito a qualidade dos servidores públicos que prestam serviço à nação. Então, eu não posso, me perdoem novamente se eu rompo completamente com a ordem estabelecida do debate, mas é porque eu queria chamar a atenção para uma questão que nós não podemos deixar passar. Não é? O serviço público é uma etapa de seleção, é um processo de seleção para que nós consigamos colocar para dentro do Estado brasileiro os melhores. Porque eles fazem muita falta aqui dentro do Estado brasileiro para que a gente possa prestar um serviço de grande qualidade à sociedade, que é verdadeiramente o indivíduo que está esperando que o Estado lhe faça a justiça. Né? Eu ouvi muitos de vocês falarem sobre a questão da dignidade humana, do concurseiro, etc. e tal. Eu quero chamar a atenção para a dignidade humana do cidadão, porque eu acho que isso é absolutamente indispensável. E eu quero aí dizer o seguinte: para mim, na minha visão, né, ela pode mudar a qualquer momento, porque eu não sou funcionário público, eu sou um servidor público, mas ocupo um cargo comissionado. Eu posso ser demitido ad nutum, a qualquer instante. E o meu ato de demissão não precisa sequer ter justificativa. É um dos pouquíssimos atos administrativos, se não o único, que prescinde de justificativa. Está exonerado, ponto. Eu tenho esse peso nas minhas costas e eu acho que é um peso maravilhoso, porque isso me obriga o tempo todo a tentar entregar um serviço de grande qualidade para a sociedade. Eu vi uma crítica sobre a questão dos cargos comissionados, eu acho que tem fundamento essa crítica, mas não pode deixar de observar que isso também é uma salvaguarda da sociedade. Então, eu quero reforçar, como eu estou numa instituição de formação, a importância dramática do processo de formação junto ao processo de seleção. Quero dizer o seguinte, que como nós estamos aqui tentando buscar encontrar os melhores homens e mulheres, uma das questões, eu acho que é louvável, primeira questão, eu quero dizer que eu concordo com quase tudo, aliás, com tudo que o colega do CESP colocou, essas questões técnicas, a gente está afinadíssimo, por isso eu até me senti à vontade de não precisar seguir a mesma linha do colega. O que ele falou, já nós topamos. Mas tem uma questão que eu quero acrescentar. Né? Apesar do mérito do projeto, é meritório tentar fazer a regulação, eu concordo plenamente que a gente tem que regular, né? Eu acho que talvez o momento não seja o melhor momento, pelo seguinte, me perdoe, gente, muito obrigado. Não seja o melhor momento, por quê? Porque hoje já surge todo um debate no âmbito da ESAF, no âmbito do Ministério do Planejamento, no âmbito da SEGEP, que é a Secretaria de Gestão Pública, recém-criada, um grande avanço, sobre a pertinência deste modelo de seleção de servidores públicos. Deste modelo de seleção de servidores públicos. Porque esse modelo privilegia a seleção de pessoas com alto nível intelectual ou de preparo num determinado conjunto de conhecimentos. Correto. Só tem um problema, isso não é suficiente. Porque, às vezes, você tem pessoas muitíssimo bem preparadas do ponto de vista intelectual, mas elas não conseguem simplesmente operar em conjunto com outros seres humanos para poder produzir um resultado. Por isso é que a iniciativa privada hoje privilegia mecanismos de seleção que envolvam dinâmicas. Porque nós precisamos... eu não preciso de um gênio. Eu preciso de um indivíduo muito bem preparado intelectualmente e muito capaz de agir coletivamente no sentido de produzir resultados. E este processo não garante isso.
Este processo não garante isso. Esse tipo de processo de prova objetiva, prova discursiva, não faz essa melhor seleção. Aliás, pode parecer brincadeira, mas é só um toque de humor, né? Mas a gente de vez em quando encontra uns malucos aí na esplanada. Encontra uns malucos na esplanada. A gente tem situações, eu que fui SPOA, que tive que lidar com gestão de pessoas, várias vezes tive, às vezes servidores em carreiras estratégicas, com concursos dificílimos, que você não tem onde colocar o cara, porque o cara não consegue viver com outras pessoas. Ele não consegue produzir. E uma outra questão que nós não podemos perder de vista é um compromisso moral do servidor público com o interesse público. Para mim, serviço público não é atividade profissional, é sacerdócio. O sujeito precisa ter vocação para a administração pública. Vocação para servir ao público, servir ao interesse público. Não é uma questão de recebimento de salário ao fim do mês. Nós precisamos superar isso, não é? E aí o Congresso Nacional tem um papel fundamental para resgatar esse debate, porque esse debate está na base da discussão sobre concurso público, não pode ser deixado de lado. Eu peço novamente desculpas. Eu percebi que a mesa foi muito objetiva e muito técnica, muito precisa nas discussões específicas. Mas tem uma discussão de fundo que não pode ser deixada para trás. Então, me perdoem a minha fala emocionada e incisiva, mas é porque tem né, eu acho que esse debate ficaria incompleto se não tivesse também uma discussão sobre essa coisa. Tem uma discussão de fundo sobre interesse público, né? que é, inclusive, do resgate do papel do servidor público no âmbito da construção de uma nação como a que nós estamos querendo construir. Isso é fundamental. Deixa eu só verificar aqui nas minhas anotações se eu esqueci alguma coisa. E aí, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de fazer uma sugestão ousada. Talvez, eu que falei que podia ser exonerado ad nutum, talvez amanhã seja o dia. Os senhores leiam o Diário Oficial. Mas essa é uma das vantagens de não ser funcionário público. Eu realmente só saio da minha casa se eu puder transformar. Senão eu fico em casa que eu tenho mais o que fazer. Então, eu tenho um compromisso, eu não tenho um compromisso de Estado, eu tenho um compromisso de governo, mas eu tenho um compromisso com a minha nação, como o senador Rodrigo Hollenberg tem, né? Que é um compromisso político e ideológico, e eu respeito profundamente isso em todos os homens, né? Eu fiz uma opção. Então, eu estou preparado para arcar com as consequências dessas opções, né? Porque eu acredito que ser servidor público não é um privilégio de funcionários públicos, é um privilégio de todo aquele cidadão que sabe e que tem consciência do seu papel na sociedade, e que sabe que tem que servir a essa sociedade, não é só se servir dessa sociedade. Então, agora eu vou assumir o meu risco aqui e fazer a minha sugestão. Eu acho que, a despeito de todas as considerações que foram feitas pelo colega do CESP, e essa observação que eu fiz, que talvez o momento não seja o mais oportuno, talvez a gente tenha que esperar um pouco mais para haver um debate mais complexo e mais amplo sobre essa questão, de outros métodos que precisam ser inseridos no processo de seleção para que a gente selecione o melhor em todas as dimensões. Eu acho que esse projeto poderia ser muito aperfeiçoado, e outros, porque eu sei que a Casa tem quase 20 projetos que versam sobre a questão, se nós focássemos também no processo de formação pós-provas, porque a prova objetiva e a prova discursiva é uma etapa do processo, né? Eventualmente, títulos pode ser uma outra etapa. Agora, eu acho que uma etapa obrigatória do processo deveria ser o curso de formação. E eu acho que o curso de formação não poderia ter menos que 1 ano de duração, porque é no curso de formação que a gente observa do que as pessoas são feitas, que tipo de valores elas vão trazer para dentro da administração pública, e o momento em que a gente tem condição de incutir na cabeça daquele indivíduo que entra na administração pública alguns elementos e valores absolutamente indispensáveis ao servidor público. Às vezes eu tenho a impressão de que alguns cursinhos, certamente não aqueles os quais os senhores estão comprometidos, mas outros, só faltam dizer: venha você também botar o seu boi na sombra, venha para a administração pública. Este tipo de visão não pode
prevalecer. Em hipótese alguma. Servidor público é para trabalhar no interesse público. A gente não pode esquecer isso. Então, um curso de formação que seja profundo, que seja forte, que seja bem estruturado, me parece que deveria ser uma etapa obrigatória dos concursos públicos, para que a gente não deixasse os concursos, a administração pública, às vezes, ser assaltada por aventureiros. Aventureiros muitíssimo bem preparados, mas nem por isso deixam de ser aventureiros. Então, eu queria reforçar essa questão, porque eu acho que ela é central. E, por último, me perdoe a explanação longa, a reflexão longa que eu coloquei aqui, as questões que eu coloquei aqui, mas eu não posso deixar, essa também é para eu ler o Diário Oficial amanhã, Deus me ajude, mas uma questão que não pode deixar de ser discutida em hipótese nenhuma, nem nesta casa, nem no governo federal, e já está passando da hora da gente puxar essa discussão, é a discussão sobre estabilidade do servidor público, que eu acho que perpassa também essas questões, né? Hoje, a gente só exonera um sujeito da administração pública, sujeito matar a mãe do presidente da República pelas costas, entendeu? Com a arma privativa das Forças Armadas. E você provavelmente vai exonerar, vai fazer uma sindicância, vai exonerar esse cara, não por conta da atitude imoral, mas por abandono de emprego. Porque nenhum juiz vai dar um habeas corpus para um sujeito desse, né? Aí a gente vai conseguir botar ele para fora por abandono de emprego. Então, nós precisamos refletir sobre essas questões. Elas não podem continuar quicando. E aí a gente vai resolvendo questões que são... que compõem o quadro, mas nunca ataca o âmago das questões. Então, eu acho que a gente precisa atacar isso e não dá para discutir concurso público sem levar isso em consideração. Me perdoe, senador, e eu quero repetir que é uma profunda e enorme honra poder compartilhar o espaço dessa casa com Vossa Excelência.